Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, né? Depois de muitos meses sem gravar um vídeo aqui. Extremamente travada, né? Travada pela expectativa. O último vídeo que eu fiz foi sobre você criar expectativa nos outros, né? Quando eu fiz um canal, eu não falei pra ninguém e tava dando super certo, tipo, super certo. Super certo, não, tava dando certo porque eu, mesmo com poucos seguidores, eu estava gravando meus vídeos, estava entusiasmada, né? E sabia que eu não precisava falar para ninguém, vai lá, segue, irmã, ou amiga, ou parente, né? Apesar de ter muitos conhecidos, eu não fiquei com expectativa, porque eu não falei para ninguém. Quando eu falei para uma amiga, eu fiquei nessa expectativa, e aí, tipo, tava lá, sei lá, 20 seguidores e nunca foi pra 20. Porque ela falou que ia seguir, eu, tipo, fiquei assim. Você acredita nisso, gente? E aí paralisei total. Bom, mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, tá? Isso só tô falando sobre isso pra falar sobre a minha volta, né? A minha volta é para falar de um assunto bem delicado no sentido emocional que eu tô vivendo esses dias, né? O canal fala de várias coisas assim sobre a minha vida, sobre a minha experiência. Apesar de ter 44 anos, já vivi muitas coisas e eu quero passar isso para vocês. Ultimamente, né, teve o filme do Michael Jackson. Teve rumores lá do filme e eu fui procurar alguns documentários, algumas coisas e vi o filme dele com os seguranças dele, né, que foi os últimos dias da vida dele. Isso mexeu muito comigo. Depois eu fui assistir o filme, depois comecei a no dia seguinte do filme, uns dias, né, por aí, eu chorei por 2 horas. Eu assisti um show dele e chorei por 2 horas com muita tristeza no meu coração e muita, assim, revolta de tudo que ele passou, sabe? Pensando por que as pessoas foram tão cruéis com ele, se afastaram dele no momento que ele mais precisava, foram tão negligentes no sentido de defamá-lo, né? De, mesmo com o FBI lá, que investigou ele por 10 anos e não achou nada contra ele, nada contra que pudesse criminá-lo, mesmo assim as pessoas continuavam fazendo piada dele, né? E não respeitou a família. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito abalada e eu estou até hoje. Por isso que eu vim fazer o vídeo, porque eu vou fazer terapia, porque isso já faz mais de um mês já. E toda vez que eu vejo uma música dele, alguma coisa, eu choro. E eu choro com tristeza. Porque tudo me lembra como eu sou realmente, tipo, a preocupação que eu tenho com o mundo, com a guerra, com as pessoas, sabe? Quando alguém vem me contar alguma coisa, às vezes eu fico sem dormir, pensando como eu poderia ajudar essa pessoa. Não financeiramente, porque Deus deu o dom para ele e ele ajudou muitas pessoas financeiramente, né? Mas ninguém lembrava disso, ninguém expunha isso, né? Isso foi exposto depois de anos, depois da morte dele, que começaram a falar sobre tudo que ele fez, né? Pelas pessoas, pelas pessoas carentes, pelos países. Ele entrou no livro Guinness Book lá de ajudar 39 instituições, ele doou mais de 500 bilhões lá. Bom, resumo da ópera. Eu tenho muito isso comigo, tipo, se eu tô vendo na televisão alguma guerra, eu já começo a chorar. Se alguém conta alguma coisa pra mim, eu já quero saber como que eu posso resolver. Eu absorvo muito, né? Então, eu tô com essa tristeza no meu coração e eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por isso depois do filme. Eu começo a ler comentários, sabe, dos posts que aparecem pra mim, vou bloquear o Michael Jackson. Gente, é muito sério. É muito sério. E essa tristeza tá aqui. E eu lembro que eu não chorava, mas às vezes eu parava assim, para, quero chorar um pouquinho. Eu falava, não, tem que lavar louça, tenho que trabalhar. Eu não tinha tempo para chorar.
e agora eu choro a qualquer momento, a qualquer hora. Eu choro todos os dias. E eu não sei se isso é uma depressão, se isso é hiperfoco, se eu parar de ver, de falar nele, isso vai acabar. Eu durmo ouvindo as músicas dele na minha cabeça, entendeu? Então, claro, eu vou procurar ajuda, né? Que mesmo com plano de saúde é difícil achar um terapeuta, achar psicólogo, porque já passei por isso com a minha filha e foi muito difícil achar, né? Mesmo com plano. Então, eu vou procurar, mas antes disso eu vim expor aqui porque eu preciso falar com alguém. Já falei com algumas amigas, mas isso não passa, sabe? Meu marido já tá até com ciúmes do morto, coitado. De vez de ele me falar, ai amor, ai, tudo bem. Não, ele fica com ciúmes. Mas não tem como concorrer com o Michael Jackson, né? Bom, é isso. Eu vim aqui conversar mesmo, saber se tem mais alguém assim, a respeito não só do Michael Jackson, mas de outra pessoa, algum luto, alguma coisa que tá aí, tipo. Porque assim, gente, se ele tivesse morrido agora, tudo bem, eu estaria entendendo, porque eu era fã, né? Sou fã, mas não, isso voltou depois de 16 anos. Eu tô chorando um luto que eu não chorei lá atrás, que eu não vivi lá atrás. Eu tô chorando um luto, eu tô sofrendo por uma coisa que eu não sofri lá atrás. Será que isso ficou incubado em mim? Será que eu não tinha tempo de ter um ídolo, de chorar por um ídolo? Porque eu sempre me questionava, nossa, eu não tenho um ídolo, eu não tenho pôster, não caneca, camisa de alguém, se alguém me perguntar quem é seu ídolo, é só Jesus, graças a Deus, o Jesus em primeiro lugar. Mas não tem um artista, alguém que eu possa fazer loucura. E quando eu descobri isso em mim, que ele era, né, uma pessoa que eu admirava, eu chorei mais ainda porque eu não podia mais ir nos seus shows, porque ele tinha morrido. Lógico, né, que agora eu teria uma condição, talvez, de ir no show do Michael, de fazer uma loucura. E na época eu não tinha nem condições de comprar a revista do Michael, né? Quando ele era vivo, quando eu era adolescente, não tinha nenhuma condições de ter nada. Mas hoje eu poderia fazer uma loucura e ele não está aqui, entende? Isso foi muito frustrante para mim. Foi aí que até eu conheci Rodrigo Tirzi, que me deu até um quentinho no meu coração, que eu vou assistir o tributo ao Michael aqui em Santos, né, na Blue Mandy. Fiquei desesperada para comprar o ingresso, ia acabar muito rápido. Hoje a gente tá em junho, eu comprei em junho, né? Já tá em julho. E o negócio é em setembro e já tá esgotado. Tipo, a parte da frente todinha, só tem um lugar lá pra trás, um aqui, um lá. E eu pensei, gente, é real. As pessoas são fãs, pessoas, tipo, querem assistir. E ele, assim, me deu um quentinho porque ele é uma pessoa extremamente sensível, ele é um fã, ele fala com respeito. E aí comecei a ver os podcasts dele, né, as entrevistas, isso me deixou bem mais, assim, sossegada, assim, mais, como que eu posso dizer? Mais confortável, mais conforto, sentindo mais, assim, acolhida, né? Gente, eu não edito meus vídeos, sou muito amadora, eu gravo até com a câmera da frente, né? Futuramente, se Deus quiser, eu vou aprender, vou fazer, mas por enquanto é isso daí que eu tenho para dar para vocês, é mais assim, os desabafos, as minhas vivências e o que eu tô vivendo hoje, né, 2026, em junho, julho, esse aperto no meu coração, essa tristeza profunda pela morte do Michael Jackson e essa revolta por tudo que ele passou, né, e eu espero que isso passe e que eu volte sabe, a ficar normal, sabe? Não ficar assim triste por conta disso. Eu vou procurar, né? Como eu falei, vou procurar ajuda, eu tô desabafando aqui e eu vou começar a desabafar em vídeos para me poder melhorar e descobrir também se existem pessoas que estão passando por isso. Porque, como eu sempre falei, eu nunca tive depressão, tomar remédio
Pra dormir essas coisas não tô tomando, mas eu tenho medo, lógico, de chegar a esse ponto, de ficar triste ao ponto de não querer mais fazer nada, né? Porque até então eu faço comida, eu faço as coisas, mas eu já não quero mais ir trabalhar. Quem quer, né, também? Quem quer, né? Então, tipo assim, eu tenho medo, né? Tipo, de ficar jogada, né? Graças a Deus eu tenho meus animais, tenho minha filha, então isso me impulsiona a fazer minhas coisas, a cuidar de mim. E é isso, gente. Bom, o vídeo já tá em 10 minutos, eu acho que tá bom, né? Eu assisto muitos vídeos, chego a assistir vídeo de 40 minutos. Eu gosto muito de assistir as pessoas falando sobre assuntos aleatórios das suas vidas. Eu amo assistir o YouTube. Mas eu quero fazer esse vídeo curto porque eu só queria agora, nesse momento, desabafar pelo que eu tô passando e saber se tem alguém passando por isso, né? E, e se tem alguém assim, porque eu tô admirando demais esse homem, né? O Michael Jackson. Tipo, diz que ele é o segundo pessoa mais famosa do mundo, que primeiro é lógico, Jesus Cristo. E eu tô admirando demais, assim, demais. Tudo que ele fez, sabe? Como artista, como pessoa, como... É isso. Vou acabar chorando aqui. Tô muito emotiva. Não sei quando que isso vai acabar. Mas é isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.